Olá, irmãos queridos. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja entre nós. Que Maria, nossa Mãe amantíssima, nos cubra com seu manto de luz e de proteção, nos possibilitando o encontro de muita paz. Minha gratidão à direção de nossa casa pela oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso tema de estudo este mês é amor, acolhimento e caridade. E pensando nisso, podemos nos perguntar: eu amo? Sim, amo a Deus, amo aqueles que me cercam, amo minha família, amo meus amigos e até busco amar meus inimigos como Jesus nos ensinou. Eu sou uma pessoa acolhedora? Você pode me responder que sim. Eu busco entender o outro, busco aceitá-los com respeito e consideração às suas escolhas. Sou caridoso? Estamos em campanha de Natal. E Natal é sempre um momento em que temos aflorado o nosso desejo de auxiliar aqueles que têm menos que nós. E é salutar que assim seja, sinal de que estamos iniciando o nosso caminho de entendimento. A caridade material é um começo. E essas ações e sentimentos são importantes, todos, sem dúvida. Mas não se enganem, eles são somente o início do nosso processo. O amor puro, nos disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. A prática do amor, da forma como Jesus nos ensinou, nos leva a ações de igualdade para com o próximo, seja ele qual for. A dor do outro nos toca. A dificuldade do outro é a nossa dificuldade. Nos leva ao acolhimento. Onde existe amor, existe acolhimento. Aquele que acolhe olha as dificuldades e momentos da vida do outro com empatia. E quem ama verdadeiramente, quem busca se colocar em movimento com empatia pelo próximo, entende o verdadeiro sentido da caridade. Caridade para com o próximo é amor em movimento. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona sobre o verdadeiro sentimento da caridade, como entendia Jesus, o Espírito de verdade nos diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, nos deixou aquela que talvez seja a mais linda definição do que seja a caridade, do que seja a expressão do amor. Esta parte da epístola de Paulo é muito conhecida. E em algumas traduções, nós temos ênfase na palavra amor. Usamos aqui a tradução que utiliza a palavra caridade como expressão máxima do amor supremo nos ofertado por Deus. Ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Nesta epístola, Paulo destaca as virtudes da caridade. Ele diz que a caridade é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, porém folga com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Vejam quantas virtudes nós precisamos desenvolver em nós para a prática do amor, da caridade pura.
paciência, humildade, tolerância, respeito, perdão e por aí vamos. E se buscamos o desenvolvimento destas virtudes, precisamos ter em mente que esse processo começa dentro de nós. Para desenvolvermos este amor, ou pelo menos para iniciar o nosso processo de transformação em busca dele, para praticarmos a caridade com maior intensidade, vivendo-a de fato, para olhar o outro com empatia, precisamos nos conhecer, olhar para nós. Precisamos nos incluir nesses sentimentos de amor, de acolhimento e de caridade. Jesus nos disse: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como amar ao próximo como eu me amo, se eu não busco me conhecer, me entender? Se eu não me amo, se não me perdoo? É comum ouvir de irmãos: eu quero tão bem o outro e ele não percebe. Eu quero tão bem o outro e ele não me dá valor. Eu amo tanto e ele não me valoriza. E você? Você faz tudo isso por você? Você se valoriza, se ama, se quer bem? Aquele que não se ama, desculpa, aquele que não se ama, busca no outro o amor que não se dá. E por não se conhecer, por não se amar, também não consegue se relacionar de forma adequada com aqueles que o rodeiam. A caridade, o verdadeiro amor não espera retribuição. É benevolente, faz o bem e deseja o melhor a quem quer que seja. Ama o teu próximo como a ti mesmo, nos disse Jesus. Como posso amar, cuidar, perdoar, ser caridoso, ser acolhedor e respeitoso com o outro, se eu não procuro ter essas mesmas qualidades para comigo, para com as minhas dificuldades? Se eu não vivo essa verdade? Como posso crescer, desenvolver em mim aquelas virtudes que conversamos há pouco, se eu não olho para mim, se não me conheço e me aceito? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a resposta que ele recebe é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, pela psicografia de Divaldo Franco, nos dá alguns exemplos do exercício do amor e da caridade para conosco. Diz Joana: quando escolho amar mais minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento do meu interesse, estou me amando a mim mesmo. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. Vamos então complementar aquelas questões do início? Eu amo? Sim, eu me amo, me respeito e me conheço. Eu acolho? Sim, eu perdoo as minhas faltas, eu respeito as minhas dificuldades, me aceito como sou, me reconheço como irmão de Jesus, como filho de Deus. Sou caridoso? Sim, me cuido. Reconheço que o processo de cura das dificuldades que me cercam começa por mim. Busco me melhorar.
É tudo? Não. Novamente, meus irmãos, a resposta é não. Mas é um começo importante para quem busca trilhar o caminho que Jesus nos deixou. Alguns dos irmãos podem pensar: fazendo isso, não estarei desenvolvendo o egoísmo? É exatamente o contrário. O egoísta tem seu foco na posse, aprecia as coisas e as pessoas no limite dos seus interesses, coloca sempre seus interesses em primeiro lugar. Aquele que busca desenvolver as suas qualidades morais, realiza em si as virtudes que dará e terá ampliadas as suas condições de amar, acolher e ser caridoso. Emmanuel, no livro O Consolador, referindo-se à paciência, que é uma das virtudes que nós precisamos realizar em nós, diz: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem através da exemplificação. Ou seja, há tanta virtude naquele ser que ele transborda esses sentimentos para os outros. E assim o é não só com o desenvolvimento da paciência, mas também da humildade, da tolerância, do respeito, do perdão e etc. Nós não conseguimos dar aquilo que não temos em nós. E para ter em nós, precisamos cultivar o amor de dentro para fora. O exercício deste olhar para dentro de nós é um trabalho contínuo. Logo, nós não devemos perder mais tempo. Se você ainda não começou, comece hoje. Quem entende e escolhe este caminho, sabe que precisa realizar, precisa colocar em prática. Comece pequeno, sem pressa. Um sorriso, um olhar, um segundo de paciência e tolerância para com as suas próprias dificuldades. Uma palavra amorosa onde a discórdia exista. Um momento de reflexão, de meditação ao final de mais um dia de trabalho. Olhe o outro com igualdade. E se estiver em condição da ajuda material, que auxiliará o irmão a saciar sua fome, faça sem alarde. Haja sempre em silêncio. Deixe que esses gestos sejam parte de você. Não se permita se engrandecer sobre nenhum aspecto por causa deles. Eduque-se. Escute a sua consciência. Pense antes de agir ou falar. Seja caridoso com você. Sabe aquele conselho que você deu ao seu melhor amigo ontem? Veja se ele não serve para você também. Nós fazemos tanto isso. Coma melhor, descanse, cuide-se, tire um tempo para você. O outro precisa disso, nós não. Cuide-se. E talvez o mais difícil e mais necessário, perdoe-se. Precisamos aprender a perdoar as nossas dificuldades, os nossos erros. Não somos melhores nem piores que ninguém. Erramos. Faz parte. Parte do nosso processo de aprendizagem. Precisamos nos perdoar e aprender a seguir mais leves. Miramês, no livro Filosofia Espírita, em seus comentários sobre a questão 918 do Livro dos Espíritos, Caracteres do Homem de Bem, diz: para reconhecer o espírito elevado na escala espiritual, basta analisar a sua vida, porque a perfeição espiritual é o conjunto de todas as qualidades morais que a alma pode ter. Não basta somente ser bom. É necessário que se faça a bondade com amor, que se una amor com fraternidade e fraternidade com a honestidade, e essa com o trabalho digno. Assim sucessivamente, a luz deve ser limpa de todas as trevas, para que a caridade não sofra interrupção. O espírito prova a sua elevação quando todos os seus laços de vida condizem com a lei da justiça e do amor. Quando antecipadamente compreende a vida espiritual, pode viver no céu,
mesmo pisando na terra. Meus irmãos, além dos livros citados durante a nossa conversa, foram utilizados para a elaboração deste estudo textos disponíveis no site da Federação Espírita do Estado de São Paulo e também da irmã espírita Silvia Helena Pecenda, do portal A Luz do Espiritismo. Que Jesus os abençoe. Fiquem com Deus.